Olá, tudo bem? Saí um pouquinho só e já deu horário. Tudo bem aí com vocês? Prontos para mais essa live? Eu tô. E você, tá? Vamos lá aguardar o pessoal chegar aí. Pessoal chegando. Fazendo as suas... Cadê o povo? Chama o povo. Vou convidar algumas pessoas aqui. Com certeza tem muitas lives acontecendo aí, né? As pessoas estão chegando. Bastante gente aí. Vão me dando feedback aí, gente, para saber se como é que tá chegando para vocês aí, o áudio, a iluminação, como é que tá? Como é que tá aí a iluminação, o som, o áudio? Como eu falei ontem, né? Hoje eu quero falar, nós vamos conversar um pouco sobre esperança. Deus, eu tenho pensado sobre algumas coisas, né? Alguns temas. E na verdade eu tenho algum tempo que eu quero fazer isso. Antes mesmo dessa pandemia, desse Covid, eu já queria fazer, né? Já queria fazer algumas lives, tal. Eu preciso fazer live por causa do meu trabalho, por causa do coach. Mas eu sempre procrastinei, né? Sempre deixei para depois. E agora surgiu a oportunidade, então vamos aproveitar, né? Vou ganhar experiência. Boa noite, a Márcia chegou, a Cida, a Andressa, a Dessa Ribeiro. Agora é a senhora Ribeiro, esposa do meu grande amigo. Faz tempo que a gente não se vê, né? Quer dizer, se vê, a gente se vê, né? Porque eu vejo os vídeos deles cantando e cantam bem, muito bem. Então eu vejo eles que não me vê, né? A pastora Sônia. É isso aí, gente. Vamos chegando, vamos entrando aí. Tem bastante coisa para falar. Vamos dando feedback aí ao Tita. Ô Tita, aquele pastor lá que você me indicou, eu assisti ontem a live dele. O cara é bom, hein, meu? 12 mil pessoas entrou na live desse pastor aí, que o Tita é um pastor... Ele tá em Miami, é isso? Ele é da Lagoinha de Miami. E o cara é muito bom, muito bom. Rapaz, tá, o Charles tá aí? Que legal. Que bom, que bom. Então, tem bastante coisa para falar, né? Mas vamos... A minha irmã tá aí de novo. Que bom. É isso aí, gente. Vão me dando aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo aí. Vocês estão me entendendo bem? Tá travando, não tá? Pra gente começar a falar. Então, aí, esse pastor que o Tita comentou, me indicou, eu assisti ontem a live, depois ele fez uma palavra, né, uma reflexão, e depois ele fez um convidado, né, que não precisa nem... Ele falou com o Yuji Tamashiro, né, quem já... O PlayStation, né, fazia com a Priscila Alcântara lá, acho que ele não aguenta mais ouvir falar isso, né, PlayStation. E ele é uma bênção, né, muito bom. Tá aí, ó, o Rick, entrou o Thiago, meu amigo lá da GIV. Rogério tá aí, Raimundini também. Glória a Deus. É isso aí, gente. Glória a Deus. Vamos me falando aí, tá? Como é que tá? Convide seus amigos aí. Convide seus seguidores aí.
clica nesse botãozinho aí, nesse triângulozinho que tem debaixo da sua tela aí. Convide pessoas. Eu creio que, como eu disse ontem, eu não quero ser famoso, eu não quero ser, né? Eu só quero que aquilo que eu vou falar seja de proveito, né? Cumpra propósitos, né? Eu creio que Deus, quando nos dá, Ele nos dá com um propósito, né? E que esse propósito seja eficiente na vida de vocês, né? Ele aconteça na vida de vocês. Tá aí a Regiane, casada com o Márcio, meu amigo também. Ó o Nando! E aí, Nando? Faz tempo que a gente não se vê, né, meu irmão? Você sumiu, abandonou os pobres, né? Tô brincando. Doutor Fernando é um grande amigo também. A gente fizemos alguns trabalhos lá na PV, né? A igreja que eu me converti. E ele se tornou um grande advogado, muito bom. Temos 2 doutores hoje aí, né? Doutor Nando e o Rogério. Glória a Deus. Ô, Rogério, aí, ó, a barba tá crescendo de novo, hein? Agora eu não vou cortar mais não, hein? Agora só... Você me ensinou direitinho, né? Faça a guerra, mas não faça a barba, não é isso? Glória a Deus. Ah, é? Tá sempre me vendo? Saudade também, meu irmão. A gente tem que marcar aí, né? Acabar essa pandemia aí, a gente tomar um café junto aí, bater um papo, né? Aqueles nossos papos lá atrás, lá, né? Muita coisa se concretizou, né? Muita coisa se realizou, né? Olha só, hoje eu sou um coach formado, né? Amo o que eu faço, amo demais o que eu faço. Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Irmãos, eu quero... Vai convidando os seus amigos aí. Hoje eu quero falar um pouco aquilo que Deus falou comigo. E no decorrer da live, eu vou convidar pessoas, tá? Se você quiser aí falar comigo do assunto que nós vamos falar, a gente vai bater um papo bem rápido, né? Coisa prática mesmo. Eu quero falar um pouco sobre aquilo que Deus falou comigo sobre... Nesses tempos tão difíceis, né? Esses tempos difíceis aí de isolamento social, em que a gente tem que ficar em casa, né? A gente só sai para fazer coisas rápidas, né? Pelo menos aqui em casa a gente tem feito isso. A gente vai no mercado, tomando as devidas precauções, né? Os cuidados. Então a gente vai lá, compra o que tem que comprar, volta e a gente está em casa. E dentro disso, ontem eu falei sobre produzir, né? Sobre produzir enquanto você está em isolamento. Você não fica infrutífero, você não fica improdutivo. Você precisa produzir para poder, no pós-isolamento, você tenha algo do que se orgulhar, né? Então foi isso que eu falei ontem, o pós-isolamento. E outra coisa que é o que nós vamos falar hoje, e meio que está na continuação, né, do que eu falei ontem, quero falar sobre esperança. A esperança. Se eu pensando sobre tudo isso, né, que está acontecendo, e a gente vê muitas pessoas desesperadas, né? Pessoas simplesmente desesperadas com tudo que está acontecendo. Elas não conseguem entender, né? Se você acompanha aí o Oliver, Sheila, bem-vindos, irmãos, amigos. Se você acompanha grupos de WhatsApp da família aí, ou outros grupos, né, Facebook, por exemplo, você percebe que muitas pessoas, não sei se por falta de conhecimento, eu não sei, né, cada um tem um jeito de reagir às coisas, né, aos acontecimentos. Mas eu percebo que tem muita gente que está desesperada, tem muita gente que está com muito medo do que está acontecendo, do que vai acontecer, né? É o desconhecido, né? E elas estão passando esse momento assim muito atribulados, né? Porque você liga a televisão, morte, Covid, coronavírus, aquela loucura, né? Aquela coisa assim. Eu há muito tempo que eu não assisto a Rede Globo, eu não assisto mais a Rede Globo. Mas pelo que a gente observa, eles estão fazendo um terror, né? Um terror psicológico com as pessoas. Mas as outras emissoras não ficam tão atrás, elas só falam disso, né? Só falam disso, mortes, mortes, mortes. E aí a gente vê ainda nas redes sociais que tem pessoas que estão
até colocam lá, né, um post dos quantos foram curados, né, quantos estão vivos, né, passaram por isso, estão vivos, mas isso não dá ibope, isso não é notícia, né, notícia é o caos, o povo ganha dinheiro com o caos, né, televisão, repórter, jornalista, eles querem morte, ele não quer saber quem se curou. Né? Às vezes a manchete é desse tamanho de quem morreu, mas quem se curou é pequenininho. Por quê? Porque o que dá ibope é morte, o que dá ibope é acidente, o que dá ibope é tragédia, entende? Então, o que isso tem a ver com esperança? Tem tudo a ver. Por quê? Porque as pessoas elas estão numa forma que elas estão sendo alimentadas, né? A sua mente, o seu psicológico, tudo aquilo que elas têm, que elas sabem, elas estão sendo alimentadas dessa forma. Elas estão sendo alimentadas de coisas, disso, de morte, de quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas morreram na Itália, quantas pessoas morreram, né? Tem até uma brincadeira, então, sei lá, né? Se é brincadeira, se é que pode dizer que é uma brincadeira, mas os caras estão trocando tiro com a polícia, estão morrendo de tiro e estão falando que é Covid. Né? Não sei se isso é verdade, não sei se é um meme, né, da internet. A gente vai ficando velho, a gente vai começando a perder, né, essas coisas aí. Mas, enfim, as pessoas estão desesperadas. E por que eu comecei a pensar nisso? Quando eu comecei a pensar nisso, da onde que as pessoas estão se alimentando, da onde que as pessoas estão sendo alimentadas, né? Onde elas estão encontrando esperança, me fez lembrar de um filme. Um filme chamado Deus Não Está Morto, o 1. Eu não sei quantos de vocês assistiram esse filme e quantos de vocês lembram do filme, né? Eu gosto muito de filme, eu sempre uso... Deixa eu baixar um pouquinho a luz aqui. Aí. Então, eu gosto muito de filme, né? Eu gosto muito de filme. Ele através de filmes dá pra gente contextualizar, né? Dá pra gente trabalhar em cima dele, com palavra de Deus, com bastante coisas, né? E lembrando desse filme, Deus me fez lembrar desse filme. Tem uma parte desse filme, no finalzinho lá, eu tava até pesquisando, né? Eu tava até buscando aqui esse filme. É uma parte, quem já assistiu, né, vai lembrar, talvez, porque essa parte me marcou muito e Deus me fez lembrar dessa parte do filme. O filme Deus Não Está Morto. E quem não assistiu, né, vai tomar um spoiler aí, né, eu aconselho que você assista, porque o filme é bom, mesmo eu dando um spoiler agora, mas o filme é bom, assista. Então tem uma parte do filme em que tem uma repórter e ela é diagnosticada com câncer. E o médico dá poucos dias de vida para ela. E aí ela é arrogante, ela é, sabe, é uma pessoa muito difícil até de lidar, né? Mas ela é impactada pelo diagnóstico da doença. E tem uma banda que vai tocar no final do filme, finalzinho do filme, 1h30, tal, foi o que eu pesquisei aqui. Eu queria colocar esse trecho do filme para você assistir, mas eu achei melhor a gente ficar só eu aqui, né? Eu posso me complicar aqui, não vai dar certo. E aí, o que acontece? Ela vai no camarim lá, né? No backstage lá do evento, onde a banda Newsboys, que é a banda que faz a trilha sonora do filme, eles vão tocar ao vivo lá pros crentes lá, um show gospel. E aí ela vai e começa a questionar eles. Né? Que eles vão cantar sobre Jesus, sobre Deus, como se eles existissem. E eles falam, não, mas nós acreditamos que eles existem, né? Assim como nós existimos. E aí ela fala assim, e eles falam assim, no princípio era Deus, né? Citando João 1. E aí o Renan, e aí eles pegam e aí ela fala, então é assim, quando vocês... Eu tô falando do filme, tá? Tô parafraseando o filme lá. Então quer dizer que quando vocês são afrontados, né, a sua fé, vocês citam rabiscos antigos, de um livro antigo, e eles falam, não, nós acreditamos que a Bíblia é um manual para nós, é um manual de vida para nós, que somos cristãos. Nós acreditamos que Deus existe e a Bíblia é a palavra de Deus, tal, né?
E aí, um deles fala o seguinte, neste livro nós encontramos a vida e nós encontramos esperança. E aí um deles pergunta para ela, aonde você encontra esperança? E aí ela para. Irmãos, fica quase... Ficam alguns segundos assim, né? Mas parece que é uma eternidade, porque ela para pra pensar. E aí ela fala para eles, eu tenho câncer, eu vou morrer, né? E eu lembrei desse filme. Essa moça, ela chegou lá, claro que é um filme, é um roteiro, né? Alguém escreveu isso, mas alguém escreveu, mas ele eu creio que Deus deu para ele, né? Ali a criatividade ali, né? A inspiração para ele poder escrever isso. E quantas pessoas passam por isso, né? E são diagnosticadas e não tem esperança, né? Não sabe de onde tirar, não sabe onde encontrar esperança. E aí eu pensando nisso, né? As pessoas hoje, as pessoas assistindo essas notícias nos jornais, assistindo os noticiários na TV, as pessoas na internet, elas estão sendo alimentadas de uma forma em que a esperança delas estão em outras coisas, né? A esperança delas está sendo alimentada em outras coisas. Elas estão gerando uma expectativa ruim, uma expectativa que está fazendo mal para elas, né? No interior, no psicológico. Eu não sou a favor da igreja fazer cultos, né? Porque a gente precisa preservar, principalmente os idosos, né? E na nossa igreja tem idosos, mas a igreja não pode parar. A igreja não pode adormecer. A igreja agora, eu acredito que é o momento da gente fazer isso que nós estamos fazendo agora aqui, né? Trazendo palavra de Deus, a gente fazendo culto, fazendo estudo bíblico, fazendo louvor. Acabou de acontecer uma live, né, com os jovens da nossa igreja. Eu assisti, foi uma bênção. Então, é importante, é melhor assistir o jornal do que assistir, né, Record, SBT, Band e por aí vai, né? E a esperança é interessante, né? Porque ninguém ensina. Como é que você gera esperança? Como é que você encontra esperança? Como você pratica a esperança? Como que nós fazemos isso? De onde que nós tiramos esperança? Como é que funciona isso? Como é que acontece isso dentro da gente? A gente consegue sentir, a gente consegue, né? Mas a gente não consegue expressar, a gente não consegue... Como é que a gente pratica isso? Né? Para que nós passemos por esse tempo, né? E como eu falei ontem, esse Covid, esse isolamento, ele vai acabar. Um momento ele vai acabar. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Para todas as coisas existe um limite. Deus colocou um limite. Deus colocou um limite nas ondas do mar. Né? O mar, o oceano, por maior que ele seja, ele tem um limite. Quem colocou aquele limite foi Deus. A palavra de Deus diz que ele colocou limites. E Salomão, lá em Eclesiastes, também diz que há tempo para todas as coisas. Né? Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de juntar e há tempo de desprender, né, de jogar. Então, há tempo para todas as coisas. E esse tempo, ele vai passar. Esse tempo vai passar. Eu quero que você precisa acreditar nisso, né? Você precisa gerar essa esperança, né? A primeira esperança, né? Que você precisa ter, que você precisa entender isso vai passar. Isso não vai ser eterno, isso não vai ser para sempre. Né? Então, vai passar. E aí, quando eu comecei a pensar sobre veja bem, o que eu estou fazendo aqui agora com vocês aqui me assistindo, não é uma pregação, tá bom? Não é uma pregação. Apenas uma reflexão de alguém que ama a Deus, ama a palavra de Deus e decidiu compartilhar com vocês esse momento, tá bom? Então, que você aproveite, mas isso não é uma pregação, tá? É só uma reflexão. Como eu sou cristão, né? Eu sou cristão, eu sou pastor, a minha vida gira em torno da palavra de Deus, né? A minha vida, ela é pautada, ela tem a plausibilidade, né, na Bíblia, nas Escrituras. A minha Bíblia,
Eu estudo a minha Bíblia, eu sou um estudante de teologia, então não tem como eu falar outra coisa que não seja Bíblia. Mas eu também gosto de contextualizar, né? Essa acho que é a maior trunfo que nós temos, né? Contextualizar e aproveitar os momentos, né? Criar as oportunidades, e esta é uma grande oportunidade. Então, quando eu comecei a pensar sobre esperança, e é sobre isso que eu quero falar, é sobre isso que eu estou falando, aonde que nós encontramos esperança? E eu me lembrei de um texto que está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo para a salvação do Senhor. Olha que texto, parece que Jeremias enxergou esse tempo, né? E a humanidade, ela sempre passa por períodos turbulentos, né? A humanidade, ela passa por períodos terríveis, né? Grandes nações, grandes civilizações, né? Grandes povos, eles passaram por tribulações, uns foram até extintos, né? E passaram por terremotos, por maremotos, por tsunami, por grandes coisas, né? Pestes, doenças, e passou. Continuou, a humanidade continuou vivendo. Por isso eu acredito que eu tenho esperança, eu tenho colocado minha esperança nisso, que isso vai passar, tá? E a gente tem, já que a gente está, e como eu disse ontem, nós fomos colocados nisso e não tem como sair disso, então nós precisamos passar da melhor forma possível. Então como que nós fazemos isso? Primeiro é nos alimentando, né? Buscando esperança. Esse texto de Lamentações, que Deus me fez lembrar, eu lembrava só do primeiro, né? Eu quero trazer à memória, diz outras versões, né? Aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança, né? Então Jeremias estava passando um momento muito difícil aqui, né? Ele estava chorando porque o povo, né, tinha sido levado cativo. E aí ele estava chorando, olhando a cidade, né? Eu li um comentarista que diz que muito próximo da onde Jesus foi crucificado, a tradição diz que Jeremias olhou mais ou menos, ele estava mais ou menos perto onde Jesus foi crucificado. E dali ele tinha a visão de toda Jerusalém. E aí ele, chorando ali, ele se lamentava, né, pelo povo, né. E aqui ele está lamentando também, nesse capítulo 3, ele está se lamentando também. Mas, dentro do choro dele, dentro do lamento dele, ele diz: todavia, tudo isso está acontecendo, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, né. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Gente, que você possa pensar agora por um momento. Da onde é que você tem tirado a sua esperança? Para onde é que você tem olhado nesses dias? Nesses dias de desespero, nesses dias em que as pessoas estão dentro de casa e parece que a única coisa que elas têm, a janela para o mundo, é a televisão, e essa televisão, ela bombardeia, né? Bombardeia você e eu, a nossa família, né? A família dos nossos amigos, né? Os nossos amigos bombardeia com notícias terríveis, notícias de morte, notícias de destruição, notícias de tanta coisa. Para onde é que você está olhando? Da onde é que você tem tirado a sua esperança? Da onde é que você tem se alimentado? Né? Muitas vezes falam: não, eu tiro a minha esperança do Senhor, eu sou crente, eu sou cristão. Eu estou vendo muitos cristãos com medo. Eu estou vendo muitos cristãos com medo, muitos cristãos
desesperados, escrevendo no WhatsApp, pelo amor de Deus, gente, não sai de casa, pelo amor de Deus, não, né? Como se o corona tivesse como se fosse um assaltante, né? Tipo, se colocar a cabeça para fora, ele corta sua cabeça. Não, tem todas as precauções, tem todas as recomendações, tal. Nós precisamos atentar para isso, né? Senão daqui a pouco fica um pavor, fica um pânico. E aí a pessoa, mesmo depois que acabar, a pessoa vai ter pânico de sair na rua. Isso é comprovado. A ansiedade, ela vai gerando, ela vai crescendo dentro da pessoa, ao ponto dela chegar ao máximo. Qual é o máximo da questão da ansiedade? É a síndrome de pânico. E aí a pessoa fica doente. Ela precisa tomar remédio, ela precisa fazer acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico. Porque ela deixou chegar numa situação difícil. Deixou chegar no máximo, no topo, né? E aí? E aí, como é que fica a vida então daquela pessoa dali para frente? Estamos passando por isso, temos que passar por isso, mas vamos passar da melhor forma possível, sabe? E por isso que eu quis trazer isso aqui para nós hoje. Eu tenho pensado muito sobre isso. Tem outras coisas que eu quero falar. Mas ontem nós falamos sobre o pós-isolamento e hoje eu estou falando sobre a questão do agora. Para onde o que você tem alimentado no seu psique, na sua psicologia, na sua mente. E esse agora ele pode refletir lá no fundo, lá na frente. Daqui a alguns dias. Sabe? E aí, como é que fica? Então, o Lamentações de Jeremias, ele pegou, por pior que estava a situação, ele olhando toda aquela destruição de Jerusalém, ele olhou e falou assim, eu quero, todavia, em outra versão ele diz assim, ó, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso, que o amor do Senhor não tem fim. As suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo, Jeremias está dizendo aqui em Lamentações 3, digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. Irmãos, gente, povo de Deus, amigos, em quem você tem esperado? Porque a esperança é de esperar em alguém ou em alguma coisa. Em quem você tem esperado? No governo federal, no governo estadual ou no governo municipal? Você tem acreditado na saúde, na biologia, na ciência, Aonde você tem colocado sua esperança? No seu trabalho, no seu salário? No seu diploma? Todas essas coisas são perecíveis. Todas essas coisas, posso te falar? Não estou dizendo aqui, não estou desmerecendo e nem menosprezando ninguém, tá? Mas essas coisas agora não resolvem nada. Essas coisas talvez vão até piorar a que você está passando. Mas eu quero que você pense nessa questão agora. Essa questão em que a esperança, e já dizia, né? Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? E quando eu pensei nesse ditado, eu lembrei de um outro texto, né? Que está na Bíblia também, no Novo Testamento, que está lá em 1 Coríntios 13, né? O apóstolo Paulo falando sobre o amor. E no finalzinho, né? Na metade ali, dele falando do amor, ele diz que, no 13, né? Ele diz que no fim sobram as três coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior de todos eles é o amor. Mas ele cita o amor, né? E o amor que Paulo cita ali, a palavra grega é elpis, né? Ela significa expectativa do bem, né? É uma expectativa confiante da eterna salvação. Olha que interessante quando nós entendemos o que Paulo está falando ali. Ele está dizendo que nós precisamos, no final de tudo, com amor, no final de tudo, vai sobrar, vai restar a fé, a esperança e o amor.
a fé, a esperança e o amor. E essa esperança é uma esperança, é uma expectativa confiante na eterna salvação. Ou sob esperança, em esperança e tendo esperança. Então, em que você tem esperado? Ou em quem você tem esperado? Ou no que você tem esperado? Essa é a grande pergunta. Essa pergunta ficou na minha cabeça. E quando eu penso nessa esperança, né? Quando eu penso nessa esperança, eu penso no que eu estou fazendo agora. O que eu tô fazendo agora? Como é que eu estou alimentando a minha esperança? Como é que você tem alimentado a sua esperança? De onde você tem tirado a sua esperança? Como que você, como é que você sabe, ou como é que a gente faz para saber que a nossa esperança está sendo sadia? Porque existe a esperança, né? Que eu fiz uma comparação, né? Vamos dizer assim. Esperança é o mesmo que expectativa, né? Esperança e expectativa é uma fé saudável. É uma fé que traz saúde para nós, para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. Porque nós somos uma unidade, né? Nós somos um. Não tem como separar. Espírito, carne, e não tem como separar. Então nós somos uma unidade. E diante disso, quando nós alimentamos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito com esperança, ou seja, gerando expectativa, gerando fé em nós, isso é saudável para o nosso corpo. Eu não sou psicólogo, gosto muito, quero estudar psicologia, né? Então eu estou falando com aquilo do pouco que eu sei. O pouco que eu sei. Eu quero água. Pedindo para a produção aqui um pouco d'água. Então, a esperança, ela tem que gerar uma expectativa, né? A esperança é uma expectativa. E a expectativa, ela é diferente da ansiedade. Porque a ansiedade, ela é prejudicial à mente. A ansiedade, ela é prejudicial ao corpo. A ansiedade, ela é, vamos dizer, você está a poucos passos de uma depressão, a poucos passos, né, numa evolução, você está a poucos passos de uma síndrome de pânico, ou do pânico. Então, obrigado. Então, da onde você tem tirado esperança? O que tem gerado em você esperança? Ou você tem gerado ansiedade? Toda essa situação está se tornando em ansiedade. Pensa aí um pouquinho. Pensa um pouquinho sobre isso. O que tem gerado em você toda essa situação? Esperança, expectativa, né? Ou ansiedade? Desespero, medo do amanhã, medo do desconhecido. O que tem gerado em você? Eu estava lendo um livro, li um livro um tempo atrás, e é um livro que fala sobre ideias, tal. É um livro muito bom, recomendo, né? É um livro que fala sobre oportunidades. O nome do livro é Oportunidades Disfarçadas. Ele é do... Meu Deus, como é que é o nome do autor? Ah, esqueci. Como? Ah, não vou lembrar agora. A Marcia tentou me lembrar agora, mas é Domingos alguma coisa. E ele conta a história de um homem que eu achei muito interessante. É um homem chamado Joseph, né? E eu fui atrás da história desse homem. Eu não vou falar o nome dele agora, vocês vão entender depois por que eu não vou falar o nome dele. Então esse homem chamado Joseph, ele é Joseph Hubertus. Ele nasceu na Alemanha em 1883, né? E ele foi uma criança muito doente. Ele sofria de asma, de raquitismo, de bronquite, de febre reumática.
Era uma criança muito, muito debilitada, muito doente. E ele, desde pequeno, ele começou a buscar atividades físicas, né? A solução para os problemas que ele tinha, né? E aí ele foi atrás, ele fez yoga, fez mergulho, boxe, natação, esqui, né? Ele começou a buscar conhecimentos de fisiologia, de anatomia, de medicina oriental, né? Então ele foi atrás de tudo para tentar, de alguma forma, ter uma vida melhor do que aquela que ele, né? A saúde dele. Então, ele... Aí, quando ele tinha 32 anos, ele foi... ele se mudou para Inglaterra, né? E onde ele se tornou um boxeador profissional. E nos anos mais tarde, ele ficou recluso num campo de concentração. Foi justamente no tempo do nazismo, né? Ele ficou num campo de concentração chamado Lancaster. Então, foi nesse campo de concentração que Joseph aplicou um método, um programa de condicionamento baseado em exercícios que eram realizados no solo. Olha só que interessante. Então a sua técnica foi reconhecida quando nenhum dos internos, nenhuma das pessoas que estavam lá enclausuradas, estavam lá reclusas, né, junto com ele naquele campo de concentração, nenhuma daquelas pessoas morreram, né? E todos eles, nenhum sucumbiu a uma epidemia de gripe chamada influenza. Ou seja, olha desde quando já vem essas gripes aí, essas coisas. Já desde o passado lá já vinha essas coisas. Então, as pessoas que estavam naquele campo com ele, e ele aplicando as técnicas que ele sabia, as pessoas não morreram. E diferente de outros campos de concentração que as pessoas morriam por causa da gripe. E aí, esse homem, esse Joseph, ele se tornou enfermeiro e trabalhou na recuperação dos feridos em guerra, né? Então ele utilizava as molas das camas, onde as pessoas estavam lá deitadas, né? Então pensa, a pessoa sem o braço, sem a perna, né? Mutilado pela guerra, e se ele ficasse naquela situação, ele ia morrer, a pessoa ia morrer se não tivesse algo, né? Se não tivesse um condicionamento físico. E ele começou a usar essas técnicas, né? Para melhorar a condição física dos pacientes. Ou seja, ele aproveitou, ele pegou um momento difícil, né, na sociedade, um momento difícil da humanidade, que foi o nazismo, que foi a guerra, né? E ele começou a usar técnicas, e essa técnica que ele usava nesse momento difícil, né? Ele começou a cuidar das pessoas, e as pessoas não morriam por causa desse condicionamento físico que ele ajudou. O nome desse homem é Joseph Pilates. Já ouviu falar de Pilates? Esse Pilates mesmo, que as clínicas, né, academias e tal, e as pessoas usam para condicionamento físico, usam para fortalecer os músculos. Pois bem, essa técnica de Pilates, ela foi desenvolvida por este homem, que desde criança muito doente, ajudou pessoas na guerra, ajudou pessoas num campo de concentração. Irmãos, ele poderia falar o seguinte: eu estou preso aqui, eu vou morrer, vai todo mundo morrer, então quer saber? Morra, eu não vou fazer nada. Não, ele aproveitou aquele momento de fragilidade, aquele momento em que as pessoas mais precisavam dele, e ele ajudou. Ele trouxe esperança para aquelas pessoas. Ele gerou naquelas pessoas esperança. Faz sentido isso? Aquelas pessoas não morreram, não foi porque ele só fez as técnicas. Eu quero crer que aquele condicionamento físico que ele ajudava as pessoas com as molas das camas, fazendo com cordas ali, a pessoa não podia correr, não podia fazer, não podia sair da cama. Na cama ele ensinou as pessoas a fazer exercício, e as pessoas não morreram. As pessoas não morriam. O corpo das pessoas ficaram sadias, mesmo com a mutilação. Ele poderia abrir mão, ele poderia ficar com medo, ele poderia ficar com
com ansiedade, essa ansiedade improdutiva. Ele poderia ficar, sabe, ali, só ele fazendo os exercícios que ele sabia. Talvez só ele saísse vivo. O que eu quero dizer com isso? Que nesse momento difícil que você está passando, você precisa se alimentar. Você deve encontrar esperança. Você precisa criar expectativa naquilo que te traz esperança. Você precisa pensar no amanhã, num amanhã melhor. Você precisa viver o hoje como se o amanhã existisse. Porque as pessoas, elas estão tão desesperadas que elas não estão pensando no amanhã. E o amanhã vai chegar. E como você vai chegar no amanhã? Deus, ele é poderoso para nos suprir. Deus é poderoso para nos trazer esperança. Nós precisamos, assim como Jeremias, lá no livro de Lamentações que nós lemos aqui, você precisa, eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Aonde nós estamos alicerçando a nossa fé? Aonde que você tem, para onde você está olhando? Só para televisão, só para o jornal, só para coisa ruim? Como que você pode dar frutos de esperança se você só está olhando para isso? Você está sendo contaminado. Está fazendo muito mais mal as notícias do Covid do que o próprio Covid na vida da pessoa. Porque tem pessoas que foram infectadas. Pessoas que foram infectadas, ficaram internadas e passaram. Saíram. Estão curadas. De várias idades. Então, da onde você tem tirado a sua esperança? Do jornal? Do Jornal Nacional? Do G1? Do R7? Quanto tempo você parou para ler a Bíblia? E trazer, ou ler bons livros? Estou encerrando aqui. A gente tem pouco tempo. Se você continuar com essa ansiedade, essa ansiedade ela vai destruir você, ela vai acabar com você, né? Parece óbvio, mas não é. Nós precisamos ler, entender e praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é praticável. Ela tem que ser praticada, ela tem que ser exercida. Ela tem que ser, você tem que colocar ela em prática para que ela seja eficiente na sua vida. E como que nós praticamos então a esperança? Como que nós praticamos? Como que nós entendemos que a nossa esperança está dando frutos? Qual é o fruto da sua esperança? Qual é o fruto daquilo que você, das expectativas que você está gerando? Eu tenho para mim, quem me conhece, né? Sempre que eu prego, quando eu lembro disso, quando eu falo disso, eu falo de expectativa. Lembra como que você fica quando você tem que viajar? Quando você precisa viajar? Cria em você uma expectativa de como vai ser a viagem, de como que vai ser lá, uau, vamos viajar, tal. Como que você fica? Como que é criada essa expectativa em você? Eu lembro quando eu era moleque, eu era pequeno, eu só ia pro Play Center com excursão da escola. E na semana que antecedia o passeio pro Play Center, né? Quem tem menos de 20 aí nem lembra, nem sabe o que é Play Center, né? Mas o Play Center era um parque que tinha aqui em São Paulo, né? Na Marginal. E era muito legal, era a nossa Disneylândia, né? Era a nossa Disney. E quando a semana que antecedia o passeio, meu Deus do céu, eu nem dormia, irmãos. Eu ficava apreensivo, sabe? Não pode chover, não pode isso, não pode nevar, não pode, vai ser legal, meu Deus, tá chegando. Eu tenho esse mesmo sentimento, essa mesma sensação quando eu penso que Jesus foi preparar lugar e está voltando para nos buscar. Está voltando para me buscar. Eu tenho uma expectativa, eu tenho essa grande expectativa dentro de mim, de que um dia eu estarei com o Senhor. De que um dia eu vou fazer uma grande viagem. Uma grande viagem para a eternidade.
Eu vivo por isso. Eu vivo por isso. Eu vivo comigo essa expectativa de que Jesus está voltando. Então eu tenho que viver da melhor forma possível aqui. E como Paulo, né? Paulo diz, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Que nós possamos gerar essa expectativa em nós. E a nossa vida comece a dar frutos. Que a nossa esperança comece a dar frutos. Como é que você gera frutos, né, de esperança? Alimente a sua esperança com leituras saudáveis. Com filmes saudáveis. Com notícias saudáveis. A Bíblia é um grande e um ótimo livro para você, é uma fonte inesgotável para você alimentar a sua esperança. De você saber quem é Deus. Quem é Deus? Deus é o Todo-Poderoso, é o Soberano. E ainda que tudo piore, ainda que tudo, né? Que tudo fique terrível, Deus está no controle de tudo. Por pior que fique, está no controle de Deus. Você precisa crer nisso. Creia nisso. E Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Daqui a pouco, vira o dia. E é como se Deus apertasse o continue na nossa vida. Sabe o videogame? Você está jogando lá, morreu, aí continue. Deus vai lá e aperta o continue na sua vida. Para que você gere esperança, para que você tenha esperança, não ansiedade. Ansiedade é prejudicial para você. Mas a expectativa, ela gera fé em você. A expectativa, ela traz esperança para você. Que você busque esperança. Nesse livro antigo que as pessoas dizem. Busque esperança conversando com pessoas. Pessoas, homens e mulheres de Deus. Busque esperança onde tem esperança. A segunda coisa que eu quero deixar aqui, nosso tempo está acabando, tem mais só 10 minutos. Auxilie pessoas que estão ao seu lado. Pessoas que elas precisam ter esperança, essa esperança que você tem. Eu pensando nisso, eu acredito que quando você começa a ajudar pessoas com a esperança delas, a expectativa delas, na expectativa delas, gerando fé nelas, de que tudo isso vai passar, de que Deus está no controle, de que Jesus é o Cristo, que Ele morreu por nós e Ele foi preparar lugar, né? João 14 diz isso. Leia a Bíblia, né? E você vai encontrar, é uma fonte inesgotável de esperança, de gerar esperança em você. Desliga a sua televisão. Desliga esse Facebook. Porque o Facebook, a gente fica o dia inteiro lá, né? Não tem o que fazer. Procure o que fazer. Ontem eu dei as dicas, né? Assiste lá o vídeo da live que eu fiz ontem e você vai entender do que eu tô falando. E hoje, cria expectativa, cria esperança, a fé de que isso vai ter fim, isso vai acabar. E aí como é que você vai chegar do outro lado? As pessoas que estão do seu lado, elas precisam de você. Primeiro, gere esperança para você. Crie expectativa para você. Gere fé no seu coração, na sua mente, primeiro em você. E aí isso vai começar a transbordar para as outras pessoas. Para as pessoas que estão ao seu lado. Para os seus familiares. Para os idosos da sua família. Né? Auxilie pessoas com esperança, assim como o Pilates, né? Joseph Pilates, ajudou as pessoas lá naquele momento tão difícil. Você pode também fazer com que as pessoas exercitem a fé delas. Você pode fazer com que as pessoas elas sejam condicionadas a crer. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Seja um agente de milagres na vida das pessoas que você ama. Elas não viram esse vídeo, elas não estão assistindo essa live. Você está. E se você está aqui, há um propósito nisso. Deus te trouxe aqui para que você entenda que você precisa ajudar essas pessoas. Você vai ser um agente de milagres, assim como foi o Joseph Pilates,
você vai ajudar essas pessoas a passar por essa crise. Com fé, com esperança, com amor por essas pessoas. Não sabemos de onde elas tiram esperança. Aquela jornalista do filme lá, que eu citei, né, no Deus Não Está Morto, ela, quando perguntaram para ela de onde que ela tirava a esperança, ela se calou. Se você perguntar hoje para uma pessoa que é um seu colega de trabalho, mas vocês estão afastados, só se encontram nas reuniões online, né? Quem está fazendo home office, você só encontra no online. Pergunte para elas de onde elas tiram esperança. E não estranhe se elas se calarem, porque elas talvez não têm de onde tirar esperança. Mas você tem. E se você não tinha, se você não tem, agora você tem de onde tirar esperança. Leia bons livros. Leia a Bíblia. Ore. Converse com pessoas. Pessoas, né, saudáveis espiritualmente falando. Essas pessoas, elas talvez esperam no governo. Talvez elas esperem na ciência, na sorte. Talvez elas estejam depositando toda a esperança delas no trabalho, no salário, no emprego. Pensar só nessas coisas geram ansiedade nessas pessoas. Você pode ensinar elas a viver na expectativa, na esperança viva, chamada Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu tenho apenas alguns minutos. Eu quero que você pense hoje é sexta-feira da Paixão, né? Há muitos anos atrás, há 2020 anos atrás, né? Mais ou menos, os discípulos, eles estavam passando por um momento muito difícil. Porque foi nesse período que Jesus foi crucificado. Eles viram Jesus morrer crucificado. Eles viram Jesus ser preso, eles viram Jesus apanhando. Eles viram Jesus sendo crucificado, morto. Ele foi retirado da cruz por José de Arimateia e Nicodemos. Aquele Nicodemos que teve um encontro com Jesus. E ele foi colocado lá no sepulcro. E ele passou 3 dias, da sexta até o domingo. Talvez naqueles 3 dias ali, os discípulos passaram por momentos difíceis, né? Porque durante 3 anos eles passaram com Jesus. 3 anos e meio, né, eles estiveram com Jesus, sendo discipulados por Jesus. E naquele momento Jesus morreu, assim como outros mestres já tinham morrido. Mas, no domingo, de manhã, algo espetacular aconteceu. E nós vamos comemorar no domingo a ressurreição do Mestre. A ressurreição de Cristo Jesus. Esses 3 dias, talvez os discípulos não geraram expectativa. Não tinham ansiedade. A fé deles no Senhor ficou por ali. Mas, ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Cumprindo a promessa. Já estava escrito que ele ia ressuscitar. Ele mesmo já tinha falado para os discípulos, mas eles não acreditaram. E o período de luto por Jesus acabou. E ele ressuscitou no domingo. Que você entenda que isso vai passar. Se você tem medo, creia que tu vai passar. Esses 3 dias, essa quarentena, não importa quantos dias, não importa o nome, isso vai passar. E que ao final você possa, não no final só, mas agora você possa celebrar a vida. Você possa celebrar a sua vida. Você está vivo. Você possa celebrar a vida daqueles que estão perto de você. Ame, ajude as pessoas a passar por isso. Seja o Joseph Pilates na vida delas. Leve esperança para essas pessoas. Ligue para alguém agora. Entre em contato com alguém agora.
porque Jesus vive. E assim como ele cumpriu tudo aquilo que foi predito no passado, foi profetizado no Antigo Testamento, Jesus cumpriu tudo. E ele fez uma promessa, ele disse que ele foi preparar lugar para nós, e ele voltaria. E eu vivo essa expectativa de que o meu Senhor vive, reina e vem buscar a sua igreja. Creia nisso, meu irmão. Creia isso, minha irmã. Domingo nós vamos celebrar a ressurreição. Não perca a oportunidade de falar da ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição ela é muito mais poderosa do que a morte. A morte é importante, mas a ressurreição mostra, enquanto a morte mostra o amor de Deus, a ressurreição mostra o poder de Deus. Creia nisso. Em nome de Jesus. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas o nosso tempo aqui é muito escasso. Eu falo mais que o homem da cobra, né? O homem da faca da Praça da Sé. Que você vá dormir com isso. Pense nisso, tá? Fazer fruto, que a sua gere expectativa em você, uma expectativa saudável. Em nome de Jesus. Tá bom? Domingo, nós temos o nosso culto, um culto online. O pastor Joaquim vai pregar. É um domingo de Páscoa, um culto de Páscoa, um culto importante. Segue lá nas redes sociais da igreja. É IG Batista Ágape, tudo junto. IG Batista Ágape. No Facebook, no Instagram, no YouTube. Amém? Não deixe de participar, não deixe de cultuar a Deus, não deixe de entregar a Deus o culto racional. Tá bom? Eu agradeço a todos vocês que estiveram aí até agora, ouvindo essa palavra, que essa palavra tenha sido bênção para você, porque ela mexeu comigo, ela me provocou, que ela me fez pensar, e os meus frutos, a minha esperança, ela vai dar frutos, assim como a palavra de Deus dá fruto, assim como ela não volta vazia, que tudo que você fizer, Deus te abençoe e te guarde. Amém? Se cuida. Se cuida. Se precisar sair, use lá o seu álcool, use sua máscara. Aliás, máscara é só para quem já está, né, contaminado. Mas as pessoas estão usando. Se para você tá bom, você se sente seguro usando, tudo bem. Tá bom? Deus abençoe você. Uma boa noite de sono, um bom sábado, né? Um bom final de semana. Deus te ama e tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Creia. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Um abraço. Tchau.